Olá, prezados irmãos, estamos aqui mais uma vez para uma reflexão na Palavra de Deus. É um prazer estar aqui com os irmãos mais uma vez, né? E hoje nós gostaríamos de falar de algo muito importante. E os irmãos tiveram uma boa semana, tá tudo debaixo da graça do Senhor, tantas bênçãos, né, nós temos para agradecer a Deus daquilo que nós vamos vivendo, e o Senhor tem cuidado de todos, e é um motivo de grande alegria nós compartilharmos um pouquinho mais, né, da Palavra de Deus. Hoje nós temos o texto de Marcos, capítulo 10, versículos 35 a 45. Marcos 10, 35 a 45. Vamos ler. Então se aproximaram de Jesus Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: o que quereis que eu vos faça? E responderam-lhe: permite-nos que na tua glória, nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com o que eu sou batizado? E disseram: podemos. Tornou-lhes Jesus a dizer: bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Mas quanto, porém, ao assentar-se à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. E ouvindo isto, indignaram-se os outros 10 discípulos contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto dele, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-os sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridades. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém. Irmãos, hoje queremos falar sobre algo muito importante também na Palavra de Deus, que é o problema do melindre, né? Melindre, o crente melindroso. E o melindre é um grande perigo, porque ele causa um grande problema na comunidade, na vida das pessoas, no amor. Toda vez que você quer ter uma vida de amor entre os irmãos, na igreja, na comunidade, ou então também na sua vida familiar, pessoal, e o melindre, ele vai contra o fruto do Espírito, da longanimidade, porque o melindroso, ele tem um pavio curto, né? Tem um pavio curto, e ele reage sem se preocupar com o grande estrago que o melindre traz. E ele não percebe isso.
e aí desencadeia-se um grande problema na convivência, nas nossas relações. O melindre, então, ele é muito sério, né? Ele é tão sério, olha, ele é capaz de um melindre, uma igreja pode chegar ao ponto de se dividir em duas. A gente sabe de tantos casos de igrejas inteiras que foram divididas em duas por causa de uma experiência de melindre entre os irmãos. Então veja a seriedade quando que o chamado do Senhor é para nós sermos um só Espírito, uma só fé, um só amor, uma igreja una em Espírito e em verdade, e no entanto o melindre faz exatamente o oposto, que é a vontade de Deus, né? Isso porque vão se acumulando e nunca tratados na convivência. Nós temos um primeiro caso que justamente aquele que lemos aqui em Marcos 10, nós temos aí um caso em que houve a experiência do melindre, né? Porque o Tiago e o João, eles queriam ter um cargo especial, uma posição especial no reino de Deus, né? E os outros discípulos ficaram indignados com aquilo ali. Então vejam que o melindre causa. Ficaram indignados porque os outros 10 também tinham o mesmo valor, né? Deveriam ser considerados, mas Tiago e João não estavam pensando nisso, não estavam vendo o que isso poderia causar, esse tipo de pedido no meio da convivência entre eles, né? Tão preciosa, tão importante, aos lados de Jesus. Então, não deu outra. Eles ficaram todos indignados com aquele pedido. Graças a Deus e a Jesus, que ele chamou todo mundo logo ali, na hora, e ele desmanchou tudo, desmanchou o estrago que aquela situação melindrosa estava causando. E Jesus é tão maravilhoso, né? Porque ele consegue desmanchar as coisas que vêm e que não são as coisas de Deus, né? E então ele chamou eles mais para perto e diz que no reino de Deus não é como o reino do mundo. No reino de Deus, quem quer ser maior terá que ser o primeiro em servir. Quem quiser ser o primeiro terá que ser servo de todos. E isso é algo importante para se entender, né? Então o melindroso, ele não está pensando no melindre, não deve pensar no melindre como algo tão sério, tão importante a se cultivar. Não cultive o melindre. Pelo contrário, veja o que é o reino de Deus, o que é o fruto do Espírito, o que é pensar o que Jesus faria no meu lugar, o que é coisas que tem mais a cara do reino de Deus do que do reino do mundo. Mas o estrago estava feito porque o pedido foi feito, mas eles ficaram pensativos sobre aquilo que Jesus falou. Então, irmãos, a primeira coisa então que a gente aprende com o melindre é que ele é um perigo, porque o melindroso não pensa, ele é muito impulsivo e ele não pensa, né, que o seu melindre pode criar na igreja, na família, no trabalho, até na escola, qualquer lugar que você esteja, né? Agora tem outros casos que a gente vê o melindre como perigo, porque também ocorreram, a gente pode relembrar na palavra de Deus, e que foi uma atitude diferente, né? Foi diferente.
E o primeiro caso que a gente lembra é aquela menina que foi levada para cativeiro, foi levada como empregada, como escrava, por uma investida da Síria ali sobre Israel. E era a época da Síria, de Naamã. Ele era chefe do exército da Síria, e numa investida que eles fizeram ali, eles acabaram levando essa menina judia, né, hebreia, para a casa deles para ser empregada. Não sei se os irmãos lembram disso. Mas o Naamã, ele era importante, chefe do exército e tudo, mas tinha um problema, ele era leproso, né? Ele tinha essa enfermidade que nada curava. E isso aí era a dificuldade dele, a tristeza dele. E a menina, levada como escrava, ela poderia ter uma atitude, né, bom, eu fui melindrada mesmo, eu estou aqui sujeita, eu vou viver na mágoa, no rancor, no melindre, eu vou vivendo. Ela podia viver e murmurar com os outros empregados contra os patrão, ficar maldizendo eles, né? E exilada ali, e com toda a sua mágoa, poder, né, ter essa atitude que muitas vezes nós temos. Mas não foi isso que ela fez, né? Tem algo diferente nessa menina, muito diferente. É que ela andava com Deus. Apesar de ser uma menina, ela já andava com Deus, tinha uma fé muito boa, muito grande, e ela estava ali com uma outra atitude. Ao invés dela fazer isso, melindrar, ficar na mágoa, ela se compadeceu de Naamã, da enfermidade dele. Compadeceu. E ela disse que ele poderia ser curado se ele fosse lá ver o profeta Eliseu, né, no povo dela, povo de Israel. E ela falou para ele sobre Eliseu e que a coisa poderia ser diferente. Isso ela fez por amor, para que ele pudesse ser curado. Olha que coisa diferente. E apesar da situação dela, que ela se encontrava, né? E muitas vezes nós estamos numa situação que não é a melhor, não é ideal, né? Estamos passando por experiências muito intensas que exigem de nós, e ainda, no caso dessa menina, ainda houve espaço para o amor, para a compaixão, né? Para pensar no sofrimento do outro, e isso traz coisas boas, isso faz surgir coisas melhores naquilo que nós vamos vivendo. Tudo em volta muda, porque você tem ao Senhor, e você procura andar como Ele quer que andemos, sempre, né, numa situação diferente, nova. É possível, porque o Senhor está conosco, né? E essa era a fé dessa menina. Vocês sabem da história, Naamã foi, e houve lá toda uma experiência dele com Deus, e ele acabou sendo curado, e ele nunca mais foi o mesmo, e ele começou a servir a Deus, e não mais os outros deuses. Então, um outro episódio importante, né, que muitas vezes fica despercebido da gente, é o fato de que entre os discípulos haviam alguns zelotes, né? A Bíblia fala sobre isso, está lá em Lucas 6,15.
e também em Atos 1,13, falando sobre alguns discípulos serem zelotes. E o que é um zelote? O zelote era aquele típico valentão, né, que buscar o reino de Deus e a libertação da nação pela força e pela violência. E mesmo assim, Jesus chamou os discípulos que eram zelotes para também serem discipulados. Então não há acepção de pessoas para Jesus. Todos aqueles que queiram ser pescador de homens estão com a oportunidade. E esses foram chamados também, né? Estava no meio deles. Agora, eles criam que o reino de Deus viria pelas próprias mãos, pelo próprio esforço, combate, né? Enfrentamento armado, rebelião e coisas assim, né? E por isso que eles andavam armados. Você vê, da onde Pedro tirou aquela espada para cortar a orelha do soldado, ou do filho lá, do sumo sacerdote. A espada apareceu ali. Então, para vocês verem como, até esse ponto, ainda havia as armas ali na cintura deles, e isso é algo que a gente percebe nesses textos que vão mostrando. O fato é que eles eram zelotes, né? Mas tinham gasto já um bom tempo ao lado de Jesus, e tanta coisa tem que mudar na visão, na mentalidade de um zelote, né? Sendo que Jesus trouxe um evangelho da paz, um evangelho diferente, um evangelho de mudança da nossa própria visão, muito a aprender sobre o reino de Deus, né? Assim como Tiago, João tiveram que aprender, assim também os zelotes tinham que aprender sobre o reino de Deus, que não é com rebelião que se consegue, não, né? A coisa é muito mais profunda, nós sabemos disso, e vem uma mudança radical, né? Então, você sabe por que eles não estavam causando problema quanto aos zelotes em nenhum tempo? Porque o olhar deles estava em Jesus. Jesus era o maior fascínio do discipulado. Jesus era o que eles queriam aprender. Jesus é a fonte de vida. Jesus tem o novo, aquilo que, palavras de vida eterna que ninguém tem, né? E eles estavam ali com o olhar sempre mantido em Jesus. Então, irmãos, o remédio contra melindres e experiências que a gente tem na vida pessoal, na igreja, em todo lugar que nós vamos, né? O remédio é manter o olhar em Jesus. E aí você começa a ser menos melindroso, porque você quer o diferente, o novo, o bom, aquilo que é tão gostoso, que vem de Deus e que traz tanta alegria, tanta paz, tanta fonte de coisas novas e boas, que é tão bom que a gente quer mais e mais. Não ficar olhando o que os outros irmãos estão fazendo. Claro que a gente participa, há questões que precisam ser tratadas, claro, com certeza. Mas não chega no ponto de melindres que vai ali desarranjar toda a nossa convivência de amor, convivência de um irmão, fazer o melhor um pelo outro, né? Nos amar mutuamente, como Jesus falou, pediu e nos disse, né? Que sejamos um, assim como Ele e o Pai são um. Então, isso tudo é porque eles olhavam para Jesus e não valorizavam demais os irmãos, o que eles estão sendo e fazendo, porque eles estão num processo.
né? E eles sabiam também, né, que eles estavam buscando e se aperfeiçoando da mesma forma como os zelotes estavam sendo dada a oportunidade deles buscarem e se aperfeiçoarem. Então está todo mundo precisando de Jesus. Então isso, quando você percebe que o outro precisa de Jesus naquela questão, naquelas questões de seu caminho que precisam ser tratadas, eu também tenho as minhas questões e isso me torna mais humilde, porque eu vejo que todos precisamos de Jesus e sempre, e Jesus é sempre a nossa salvação em tantas e todas as situações que nós vamos enfrentando. E eles sabiam disso, que eles estavam num processo, né? E Jesus está trabalhando tudo entre nós, né? Está trabalhando. Se o nosso olhar então está em Jesus, vamos ficando cada vez menos melindrosos. E eu perguntaria para você, você se considera uma pessoa muito melindrosa? Ou você tem a atitude da menina e dos discípulos, que já eram muito mais preocupadas com o que o Senhor quer fazer em nossa vida? Que tipo de pessoa você tem sido em relação ao melindre? Porque é tudo muito importante, como estamos vendo, né? Então, se você é melindroso, então veja lá, isso é prova de que os seus olhos estão muito mais, né, no que os irmãos estão fazendo e não em que Jesus está fazendo, né, e quer fazer. E deixar de ser melindroso é parar de ver esses defeitos dos irmãos, e a gente vai se tornando sábio e também controlado pelo Espírito, porque o Espírito é dado por Jesus e a gente vai cada vez mais se colocando, né, para que o fruto do Espírito floresça em nossa vida cada vez mais. E ainda nessa questão do relacionamento entre os discípulos, o próprio Pedro, né? Ele era um tipo valentão, né? A gente percebe, impulsivo, valentão, sempre tomava a frente das coisas, da frente dos outros, e ele achava que ele era o tal, que ele iria defender Jesus na hora, qualquer momento, né? E muitos poderiam também ficar melindrosos e se irritar com Pedro, porque ele tinha um certo nariz empinado, poderia alegar isso dele, ele é muito nariz empinado, né? Acha que pode tudo, isso causar desavença. E veja, não aconteceu nada disso, eles não reclamavam de Pedro coisa nenhuma, eles simplesmente estavam ali juntos, aprendendo de Jesus a cada dia. E que aprendizado maravilhoso, né, irmãos? A gente vê como é importante a luz do Evangelho nas nossas vidas. E lá estavam eles. Em Mateus 15, 21, 28, nós temos ali o caso da mulher, que foi a mulher estrangeira que foi atrás de Jesus, rogando para que Jesus curasse a filha dela, que ela estava endemoniada e precisava de Jesus, para que Jesus trouxesse paz na vida dela, expulsasse aqueles demônios e a paz voltasse a reinar em casa. Não sei se vocês lembram desse caso. E Jesus foi muito duro com aquela mulher, muito mesmo. Eu vim para poder dar, né, aos filhos, né, ao próprio povo de Israel, que eu vim, e
E não é bom dar aquilo que é dos filhos para os cachorros, porque ela era estrangeira, né? Então Jesus foi muito duro com essas palavras e com toda razão ela poderia reagir, mesmo que fosse dentro de si, falando, puxa, eu não vou mais, né, pedir nada para Jesus, que coisa, podia se escandalizar, né? Já sabemos essa história. Podia se escandalizar e não querer nem mais papo, nem mais conversa sobre isso com Jesus, não procurar mais a bondade dele, a bênção, o milagre, a ajuda. Ela poderia, né? Porque ele foi muito duro. Então, ela podia ficar melindrada, né? Mas, ao invés de se ofender, ela continua a pedir e se humilhar, né? Dizendo que as migalhas que caem da mesa já é o suficiente para que ela possa se beneficiar, né? Desse benefício que Jesus tinha como, né, curar a sua filha da mesma forma. Não tinha problema, basta as migalhas. Então ela sabia. Por que ela teve essa reação? Porque ela sabia o quanto ela precisava de Jesus. Aí é que está. Então essa é a segunda ou terceira lição que a gente tira sobre o melindre, né? Quanto mais a gente se sente numa carência de Jesus, menos melindroso a gente fica. A gente fica mais em condições de poder lidar com qualquer situação, sabendo que, né, o Senhor, na verdade, não quer insultar ninguém. É que Ele tem uma missão e para Ele isso é muito sério. E veja como tudo, por causa daquela atitude não melindrosa, aquilo saltou aos olhos de Jesus, essa atitude dela, tão bonita, né, tão de simplicidade, se colocar ali, né, para que o Senhor fizesse o que Ele pudesse fazer, mesmo assim, de qualquer forma. Então, é assim que ela passou por essa experiência, não melindrosa, mas aquela que se humilha, aquela que manteve ainda, né, a atitude boa. E a filha dela foi curada, e agora, ao invés de um pretenso insulto, pelo contrário, agora ela é elogiada por Jesus, né? Muito elogiada, dizendo que era a fé dela, né, que tinha muito valor ali naquele momento, e a filha foi curada. Ela já podia ir em paz. Então, irmãos, é assim. Uma outra questão interessante para a gente anotar é que tudo na vida, né, nós somos mais tolerantes e não melindrosos. É importante sermos mais tolerantes e cada vez menos melindrosos. Então, quando nós chegamos na igreja, que não seja qualquer coisinha que fique no meio, né, atrapalhando e sendo ali um obstáculo para que a vida de compreensão, de amor, continue. Então, quando nós chegamos à igreja, que não seja qualquer coisinha, né, que sai fora daquilo que eu admito, ou daquilo que eu não abro mão, é minha predileção, ou qualquer outra motivação para um melindre, que você se lembre disso, né? Se lembra disso, que a continuidade da comunhão e daquilo que é possível surgir
de bom entre nós, a nossa convivência, todo tipo de convivência, é muito mais importante do que a gente ficar no canto com aquela mágoa, com aquele melindre, né? Mesmo porque se você mudar de lugar, isso não resolve, né? Isso é para se levar tudo em oração ao Senhor e Ele vai com certeza trabalhar. Nós fazemos o que a palavra fala, levar tudo em oração ao Senhor e o Senhor ouve o que a gente está pedindo. Isso é maravilhoso. Tudo então nos leva para ser mais tolerantes e menos melindrosos. Então, se a gente tem um problema em casa, a gente não sai de casa, né? Pessoa, cada probleminha, melindre, ou que a gente tem em casa, a gente larga a família, vai embora, né? E se a gente tem um problema no trabalho, a gente pede a conta? Não é assim, né? Qualquer coisa de melindre que surge, se temos problema na escola, é a mesma coisa, a gente não sai da escola. Se há algum problema no hospital, a gente também não deixa o tratamento ser feito. A gente continua, apesar de tudo. Por quê? Porque a gente sabe que eu necessito mais de algo ali do que ficar vendo o que está acontecendo. A gente sabe da importância de que a gente precisa. E nós precisamos de Jesus cada vez mais, né? Então temos que estar mais preparados para o melindre, quando ele bate a porta do seu coração e faz toda a diferença você estar mais preparado. Todos nós, né? Troque o seu melindre pela palavra do Senhor, e você verá como é gostoso, né? Levarmos tudo a Deus em oração, o que nós temos a pedir, estamos precisando tratar, a Deus em oração em primeiro lugar, e Deus mesmo vai trabalhar, e trabalha, né? Ao longo do caminho, tem trabalhado tanta coisa na vida de tantos, porque não vai trabalhar na nossa, vai também, né? Então, João e Tiago não abandonaram o discipulado com Jesus por causa da inversão que Jesus fez. Ali, falando sobre quem quiser ser o maior, terá que ser o menor, né? Eles não abandonaram, eles continuaram na vida do discipulado de Jesus. E tudo voltou, né? numa melhor atitude entre eles, porque eles insistiram em Jesus, apesar de tudo, né? Deixar o desejo deles ambicioso de lado e ir atrás do Mestre, que é tão gostoso. Nós vamos pensar sobre isso a vida inteira, né? Porque essas coisas, elas sempre estão à porta. Sempre, né? Então, como você tem deixado o melindre atuar na sua vida? Você tem deixado ele atuar, né, bem forte? Ou ele é enfraquecido pelo um olhar que você tem em Cristo? Como tem aquela pergunta, em seus passos, o que faria Jesus, né? Bom, eu gostaria então que todos nós pensássemos nisso e nós vamos fazer uma oração, né? Senhor Deus, vamos orar juntos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade de pensar sobre a importância que o Senhor tem para nós, em nossa vida de fé, nossa vida pessoal, familiar, nossa vida na igreja. Como é importante, Senhor, a gente perceber que os nossos olhos têm que estar
motivados no Senhor e não simplesmente naquilo que a gente vê ao redor, mas naquilo que o Senhor pode fazer em nossas vidas, na vida das pessoas. E como é maravilhoso quando o Senhor age, e o Senhor tem sido o nosso refúgio, a nossa bênção, nossa alegria em toda situação. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado pelos irmãos que nos assistem agora, que estamos juntos aqui em um culto de oração, um culto de também reflexão na palavra de Deus. Que o Senhor possa sustentar cada família, aquilo que estão passando, aquilo que eles precisam do Senhor, e tantas dificuldades, aqueles que choram por causa de um ente querido que foi afetado por essa epidemia, e tantas pessoas sofrendo, Pai, e que elas possam ser consoladas, todas elas, ó Pai, nessa situação tão difícil que estamos passando. Rogamos, Senhor, que o Senhor esteja de fato sendo o nosso mestre, seja aquele que nos fortalece, apesar de tanta luta, tantas questões e dificuldade que estamos tendo hoje em dia, tanta adversidade, tanta dificuldade que temos hoje, tanta dor. E nós queremos, ó Pai, rogar que as famílias sejam realmente consoladas e acolhidas entre os seus braços, Senhor, principalmente as que choram um ente querido que se foi por conta dessa doença, e também que o Senhor fortaleça a igreja, não importa se no templo ou em casa, não importa, mas que o Senhor seja nosso Pai, nosso Mestre, nosso guia, a nossa alegria. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, muito obrigado pela atenção, e que isso faça sentido na sua vida, assim como tem feito para mim e para outras pessoas, a importância de nós sabemos como lidar com o melindre. Tá? Fiquem com Deus, tenham uma boa semana, da paz de Cristo, e que os irmãos continuem nessa fé, nesse amor, nesse carinho que tem sido característica, né, das nossas igrejas, e que a gente possa se capacitar cada vez mais também em tantas áreas, né, que precisamos para poder atuar cada vez mais no ministério, nos ministérios da igreja. Amém? Fiquem com Deus. Um grande abraço. Até logo.